Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a vida de vocês esteja íntegra, esteja totalmente voltada pelo Espírito a viver uma vida com Cristo, liberto e liberta das tristezas desta vida, quando a gente tem um olhar para a sombra daquilo que nos espera no futuro próximo, após essa passagem por esta vida tão curta que estamos passando. Estou no Pinheirinho, no mesmo parque, na mesma praça que eu gravo com vocês há muitos anos, Praça Zumbi dos Palmares. Hoje é domingo, tarde, muita festividade no anfiteatro, apresentações culturais de matriz africana, jovens escutando funk, reggae e outras vertentes de música. Então vocês não reparem que essa gravação às vezes pode ter barulhos análogos e coisas que às vezes são meio estranhas ao nosso movimento e a proposta que aqui fazemos com vocês. Certo? Explicações dadas, apresentação feita. Vocês já me conhecem, meu nome é Silvio Pinheiro, evangelista. Estou com vocês há muitos anos nessa série Vinde às Águas. E é aqui, na beira desse rio, que eu vou fazer novamente aquela pergunta que eu faço com vocês há anos. Vinde às águas. O tema de hoje está no Evangelho de São João. Vamos fazer uma leitura breve no texto. São alguns versículos. Depois eu peço que você corrija em casa o seu comportamento, fazendo leitura sistemática das Escrituras, seja na Bíblia física, como nessa online, as digitalizadas. Já marquei aqui o texto com esta pena de papagaio. Ó, tá aqui marcadinho com a pena de papagaio. Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João. É difícil de falar assim. Dicção ruim. Capítulo 20. O versículo é 24 ao 29. São 5 versículos. Fazer a leitura dos 5, tá bom? De praxe. Façamos a leitura. O subtítulo diz: Felizes os que não viram e creram. Isso aqui é segundo a tradução King James. Façamos a leitura. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe que nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos seus pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé a ele, dizendo: coloca o teu dedo aqui, e vê as minhas mãos, estende a sua mão e coloca no meu lado. Agora sejas crédulo, crente, mas não incrédulo. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus afirmou a Tomé: Tomé, porventura você viu e acreditou. Bem-aventurados os que não viram, mas acreditaram. Até aqui. O texto é muito conhecido. É um texto clássico, muito usado por pregadores de diversas denominações religiosas. E o tema de hoje é fé sobrenatural. A fé sobrenatural, que muitas vezes ela é a antítese do ateísmo, vamos dizer assim, do ateísmo neomoderno. Não moderno, mas neomoderno. A fé sobrenatural é algo que envolve, muitas vezes, o comportamento psicológico daqueles e daquelas que tiveram traumas de infância, passaram por alienações religiosas ou alienações parentais. E depois faço parênteses para explicar para vocês o que é alienação religiosa ou alienação parental. Vou tentar fazer um vídeo mais
simples em linguagem, para que tenha mais acesso a pessoas com baixa escolaridade, baixa cultura e baixo conhecimento eclesiástico. Então eu vou tentar fazer o vídeo de uma forma que pessoas possam compreender o que eu quero dizer, tá bom? Então não se assuste quando eu falar esses termos difíceis, como alienação religiosa e alienação parental. Depois explicarei o que são os dois. Mas a fé sobrenatural, ela é tratada no mundo pentecostal como sendo a base para alcançar bens materiais, curas milagrosas ou qualquer outra espécie de benesse ou coisa que te dê alegria passageira e momentânea. Porém, a fé sobrenatural, que é tratada no capítulo, trata-se de uma fé em Cristo Jesus, numa crença num Deus que se fez homem e veio até nós e morreu pela humanidade como um sacrifício perpétuo, por uma expiação de pecados, por uma transformação de vida. E é nesse aspecto que a gente trata dessa fé sobrenatural. Meu amigo, minha amiga que está aqui hoje assistindo esse vídeo, você já veio às águas? Vou fazer o convite para você. Vinde às águas. Naquele texto, havia um problema. Após a morte do Senhor, seu sepultamento, ele ressuscitou até o terceiro dia. O terceiro dia ressuscitou, para cumprimento das Escrituras e das profecias que estavam lá no passado, falando sobre sua volta. Mas, dentre os discípulos e seguidores de Jesus, havia um apóstolo chamado Tomé. Também era chamado Dídimo. Era um apelido carinhoso, um nome muito dado por eles. E Tomé, ele não acreditou de forma nenhuma. Não se sabe por quê. Por que é que ele não acreditou no testemunho de seus irmãos em fé em Cristo e nas mulheres que viram o Senhor. Quando foi relatado que Jesus tinha ressuscitado, se encontrado com Maria, Marta e tantas outras pessoas ali, ele não creu, ele disse: eu só vou acreditar que Jesus está vivo o dia que eu ouvir, tocar a sua mão, ver a marca onde estavam os pregos e tocar o seu lado. Por que tocar o seu lado? Lembra você que nas Escrituras Sagradas, no episódio da crucificação, Jesus foi transpassado aqui na sua lateral por uma lança, e do buraco que foi feito, saiu água e sangue. Então Tomé queria ver aquele buraco, queria ver a marca dos dedos, das mãos onde tinha os pregos, os cravos, para ver se era o mesmo Jesus, com o seu corpo glorificado ou humano. Ele não acreditava de uma forma por fé, ele queria uma prova científica, uma prova real, uma prova humana. A verdade é que Tomé, ele queria realmente ter certeza daquilo que ele crê. Alguns teólogos, amigos meus, e alguns que eu não conheço, mas renomados, já disseram que talvez Tomé tenha sido muito zeloso da sua fé. Não que faltasse fé a ele, mas que fosse zeloso. Talvez quisesse praticar uma fé intrínseca, uma fé mais apropriada, uma fé mais refinada e mais purificada. Ele não quisesse contaminar o seu conhecimento de Jesus Cristo e a sua fé no sobrenatural de forma que acreditasse em qualquer coisa que aparecesse. Ele não queria, por zelo, talvez por zelo, dar ouvido a qualquer tipo de falatório, qualquer tipo de palavra, conversa, fofoca ou boato. As fake news, como se dizem hoje em dia. E foi aí que Tomé entra nesse caso. Mas essa é a visão de alguns teólogos. Porém, o que nós vemos na sociedade atual, no meio cristão, cético, e no meio agnóstico, ateísta, cético, são pessoas que têm esse pensamento quanto ao cristianismo e à fé no Deus vivo, de querer ter provas físicas e materiais, científicas e escolásticas, de tudo aquilo que nós professamos e damos provas da fé, da nossa crença. Eles querem muito mais do que palavras que eu falo e você fala. Eles querem muito mais do que isso. Eles querem ter experiências particulares. Eles querem ter provas especiais
Eles querem ter realmente um conhecimento em que eles foram testemunhas oculares daquilo. Eles não querem ser enganados. Não que sejam zelosos da sua crença ou incredulidade, mas porque realmente há um vazio gigantesco no coração desses jovens, ou senhoras ou senhores, que passaram e passam por essa situação. Hoje em dia, grande parte dos ateus e agnósticos que existe pelo mundo, eles se comportam assim por dois motivos. O primeiro motivo é a alienação parental. Sejam eles homens ou mulheres, quando são criados pela mãe ou pela avó, porque o seu pai faleceu na primeira infância ou divorciado está da sua mãe na primeira infância, eles acabam formatando a sua mente, quando crianças, sem a presença de um ser masculino em casa, uma figura masculina. E daí formam-se vários problemas, distúrbios mentais, diferenças sexuais, surge a homossexualidade, surgem homens com autoestima baixa ou baixa estima, mulheres pouco afeminadas e assim por diante. Essas várias questões que surgem da alienação parental. E uma dessas questões da alienação parental é também o ateísmo. As pessoas na sua primeira infância perguntam-se muito para elas mesmas ou para Deus por que a vida está assim, por que está assado, por que acontece isso, por que acontece aquilo. E isso fica no subconsciente da pessoa gravado e marcado para as gerações futuras. Às vezes a pessoa sente esse trauma na infância e vive 80 anos pensando dessa forma, que Deus não existe, Deus a abandonou. Se Deus existe, por que Ele permitiu que acontecesse isso? Porque o pai foi embora, porque não conheceu o pai, porque o pai morreu, e assim por diante. Tem também os casos de alienação parental, em que o pai ele é locado na mesma casa, vive com a mãe, convivem, mas ele não é um pai presente. O pai está presente, mas não é presente. Faço um parênteses aqui para explicar para vocês a diferença nesse pleonasmo aqui na repetição da ideia. O pai presente que não é presente. São pais que são casados com as mães, mas trabalham o dia inteiro focados em ganhar muito dinheiro, a ter uma vida social regrada, porém ativa, muitas redes de amizade, de uma forma que eles dão o básico e o básico e até um pouco mais que o básico para os seus filhos, mas não dão atenção, não dão a sua presença na casa, não demonstram respeito com a mãe. Então os filhos acabam assimilando aquele pai que está na casa, mas não está presente, não como uma figura masculina, mas como uma figura maléfica ou perniciosa, prejudicial para aquele ambiente. Vamos dizer assim, na linguagem que se diz hoje, um pai tóxico. E essa juventude também vai desenvolver traços de feminilidade, homossexualidade, traços de desvio comportamental, baixa estima, tantos outros desvios, né, que temos na formação da nossa vida, caráter, conhecimento, comportamento e ao longo da juventude, chegando na maturidade, a própria formação do eu, da psique do ser humano. Não sei se o vídeo ficou muito técnico, acredito que ficou um tanto técnico, mas espero que você tenha entendido que esse caso da alienação parental, ela é um grande fator para o crescimento do agnosticismo e do ateísmo no meio da juventude e da maturidade. Temos o segundo caso, que eu coloquei entre parênteses, que é a alienação religiosa, quando os filhos são expostos a uma religião tóxica, uma religião fanática, ultraconservadora e muitas vezes que não dá provas de sua fé, agem irracionalmente nesses movimentos neopentecostais ou pentecostais, o que causa muitas vezes traumas profundos na mente dos jovens. Às vezes, além da alienação parental, tem também a religiosa, em que as crianças são obrigadas a cumprir rituais e ritos e vão porque tem que ser obrigados, não aprendem o sentido do amor cristão. Estou falando basicamente do cristianismo, não de outras religiões. Estou me baseando nos estudos de mais de 30 anos sobre o cristianismo e a psicologia humana aplicada ao cristianismo.
E é por isso que muitas dessas famílias que impõem a religião por obrigatoriedade às crianças, aos jovens, acabam produzindo neles também ceticismo e agnosticismo, que na verdade são correntes disfarçadas do ateísmo. E existe um terceiro caso que é mais problemático ainda, que quando você tem a alienação religiosa e mais a alienação parental, ou seja, o problema da igreja e o problema do pai, e os dois juntos. Aí você tem uma igreja tóxica, um grupo tóxico, ensinamentos errados, distorcidos. Um pai tóxico, não presente, cruel e agressivo, insensível. E você junta esses dois ingredientes e você tem uma pessoa problemática, uma pessoa que não consegue se relacionar com o próximo, não consegue se lançar em relacionamentos amorosos, em casamentos, não consegue confiar no próximo, não consegue confiar no funcionário, tem baixa estima, está sempre procurando mudar o seu corpo, procurando melhorar esteticamente alguma coisa ou outra. Pessoas que nunca se saciam de nada, querem sempre mais e mais e mais. E geralmente essas pessoas são ateus, agnósticos ou ceticistas. A incredulidade de Tomé nos diz que ele queria uma prova, assim como os agnósticos e ateus dessa era moderna querem provas da existência de um Deus. E quando você olha para a vastidão da natureza, você percebe que nada é simples, tudo é complexo. Citação já, estou parafraseando o doutor, médico, cardiologista e político Enéas Carneiro, já que Deus o tenha, que disse numa entrevista que nessa natureza, quando ele foi analisar a existência de Deus, nada era simples, tudo era complexo, tudo tinha uma gama de transformações, uma corrente elevada de coisas que não são coincidências. Isso levou ele a acreditar na existência, sim, de um grande Criador do universo. E aqui está uma natureza que luta contra as maldades humanas e a interferência do homem. Às vezes, na sua família, você tem pessoas que passaram por enfermidades terríveis, estão vivas, e que muitos cientistas e médicos, especialistas, não deram crédito a uma melhora. Acidentes gravíssimos, em que a possibilidade de uma pessoa estar viva era zero, e saem ilesos. Acidentes domésticos e também de trânsito. Também alguns, vamos dizer, sinistros, né? Incêndios, quedas, coisas que envolvem sobrenatural. Eu tenho experiências sobrenaturais que eu passei na minha vida que eu não posso contar aqui, que são particulares. São particulares. Recentemente tive uma. Recentemente, agora no mês de outubro para novembro de 2025, eu tive uma experiência sobrenatural linda. E foi através de uma rede social, de uma mensagem. Eu tive uma experiência sobrenatural linda, que eu não posso contar aqui porque é muito particular. E não vou envolver a pessoa aqui. Da existência desse Deus que se comunica e fala conosco, não através da voz de um pregador querendo se mostrar um ser famoso, não através de um milagre transformando pedra em ouro, mas um Deus de amor, piedoso e justo, que vê a tua condição, o teu sentimento e a condição que você se encontra no momento. E Ele vai usar pessoas. Ele vai se mostrar através das pessoas. Não para que a gente agradeça simplesmente as pessoas, pois devemos agradecer as pessoas que nos rodeiam, nos fazem bem, amá-las e retribuí-las no amor de Cristo. Mas para provar do amor de Deus e entender o quanto Ele é real e verdadeiro, é que essas coisas acontecem na nossa vida. No final do capítulo 20 de São João, lá pelo versículo 28 e 29, Cristo fala para Tomé: Tomé, você viu aqui a marca do meu dedo, da mão, né? Tá, ali onde foi perfurado por um cravo, né? Um prego grande, um cravo. Você tocou o meu lado, mas você é um bem-aventurado, ou seja, uma alma abençoada. Porque você está crendo agora, está abençoado. Mas muito mais abençoados e abençoadas são aquelas pessoas que não viram essas coisas, mas acreditaram. Elas são muito mais abençoadas. As palavras do Senhor Jesus Cristo, nesse Evangelho de São João 20, no versículo 29, elas são meio pesadas para nós, que já conhecemos o Evangelho. Você, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã,
está do outro lado desse smartphone, desse celular, que às vezes teve tantas experiências espirituais com Deus, seja numa igreja X ou Y, numa seita religiosa ou numa igreja evangélica sadia, e que às vezes se abate nas tentações da carne, dos mundos dos prazeres e também das ambições humanas, e acaba se desviando e tirando-se desse caminho, Jesus Cristo. Para nós é vergonhoso. Essas palavras são como bofetadas que afetam a face desse narizudo de Curitiba e de você, meu amigo, minha amiga, irmão ou irmã, visitante desse canal, que também viu coisas sobrenaturais e que você até pensou, isso é comum, isso acontece em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não. Você é peça única. Não existe duas pessoas como você. Você foi feita e a matriz, a forma foi jogada fora. Você é uma pessoa especial para Deus, você é especial para a criação. Não existem pessoas parecidas em face, em andar, em voz, mas iguais não tem. Iguais não tem. Nem os gêmeos são iguais. Acredite, creia em Deus, através da sua natureza, através da sua vida, quando você levantar da sua cama, orando ou não, rezando ou não, tomando água ou não, levantou da sua cama, o fato de você despertar de um sono em que o corpo estava cataléptico, estava adormecido, e poderia ser que esse corpo não despertasse para mais um dia. A prova real da existência é a vida, e a prova da existência da vida é a existência de Deus. Tá certo? Creia em Deus. Mais bem-aventurado é você que nunca conheceu nada, não provou nada das coisas divinas, das coisas espirituais, das coisas celestiais, mas por fé creu. E você, como eu, meu amigo, minha irmã, que falhou tantas vezes, errou tantas vezes e duvidou de muitas coisas, acredite que Deus pode te reenxertar na videira, te despertar a fé, e que essa fé sobrenatural em Jesus Cristo, muitas vezes olhando e não vendo, escutando e não ouvindo, e as pessoas falam para você e não entra no teu coração, você vê as coisas acontecerem e não desce no teu íntimo, nada te sacia, nada te completa, nada te preenche. Saiba que essa fé natural que você tinha tem que ser substituída por uma fé sobrenatural. Ore mais, levante, agradeça a Deus de manhã cedo, ore na hora de dormir, quando for andar por um bosque, mato, ore, quando for trabalhar, ore. Esteja em constante comunhão com Deus e Espírito Santo. Peça que Ele seja presente, se faça presente na tua vida, no teu desejo, no teu coração mais íntimo, que é viver com Ele. Abandone as paixões terrenas, os desejos carnais e os prazeres momentâneos, pois algo maior te espera lá fora, para fora dessa existência, com Cristo Jesus, Senhor nosso. Tá certo? E que essa sua fé seja muito mais do que natural, seja sobrenatural, e que ela transcenda o espaço da barreira da física, do tempo e das amizades. E que você seja uma nova pessoa a partir de hoje, através deste vídeo, que você renove as suas forças e pense, assim como Tomé eu fui, não quero mais ser. Agora eu quero olhar para frente e caminhar uma nova vida com Cristo Jesus, Senhor nosso. Certo? Bem, esse é mais um vídeo da série Vinde às Águas. Eu espero que vocês tenham uma tarde maravilhosa, um dia proveitoso. E em nome do Senhor Jesus Cristo, peço que Ele abençoe a sua vida, a sua família e o seu trabalho. Se Ele permitir, se for da vontade dEle, estaremos presentes novamente nesse local para gravar mais um vídeo para vocês. Mas isso se Ele quiser. Mas por enquanto, eu vos despeço dizendo que Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tenham todos a paz de Cristo no seu coração. Deus os abençoe. Fui.